imagine um nome que se tornou o próprio símbolo da razão. Uma frase simples, mas revolucionária: penso, logo existo. Por trás dessas palavras, há a trajetória de um homem que redefiniu o pensamento europeu. René Descartes não foi apenas um filósofo ou matemático, foi um rebelde intelectual. Questionou o óbvio, desafiou tradições, escapou da censura eclesiástica e construiu uma filosofia centrada na clareza implacável da razão. Neste vídeo, vamos mergulhar na vida desse gênio, desde sua infância em uma pequena cidade francesa até os salões gelados da corte sueca. Descubra como guerras e solidão moldaram suas ideias, porque ele trocou a fama pelo silêncio, como seus livros escandalizaram a Europa e porque a Igreja o vigiou com tanto zelo. Vamos explorar seu sonho de unir matemática, natureza e alma, e porque suas teorias ainda ecoam hoje em laboratórios, universidades e até em nossas dúvidas mais íntimas. Nos Campos Verdes e junto aos rios lentos de Turena, no final do século XV, ficava La Haye, uma cidadezinha tranquila, mas respeitada. Foi ali, em uma casa modesta cercada por um jardim e muros de pedra, que nasceu René Descartes em 31 de março de 1596, terceiro filho de Joaquim Descartes e Jeanne Brochard. Seu pai, um nobre de baixa estirpe, atuava no parlamento da Bretanha não como legislador, mas como juiz, já que na época essa instituição era a mais alta corte judicial. A família vivia com conforto, mas sem luxo, era distinta, porém sem grande prestígio. A mãe de René faleceu quando ele tinha apenas 1 ano, logo após o nascimento de seu irmão mais novo. Essa perda precoce, embora mal compreendida na tenra idade, marcou profundamente seu futuro. Ele quase nunca falava dela e nunca demonstrou interesse em formar sua própria família. Sua criação ficou a cargo da avó e de uma babá, enquanto o pai, absorvido por seus afazeres, raramente estava presente. Desde cedo, René era um menino frágil. Tosse crônica, fraqueza física e extrema sensibilidade ao frio o acompanhavam. Para protegê-lo do rigor do inverno, permitiam que permanecesse na cama até o meio-dia, um hábito que manteve pela vida fora, justificando que era nas manhãs silenciosas que suas melhores ideias surgiam. Aos 8 anos, como era costume entre a nobreza, ingressou no colégio jesuíta La Flèche, fundado recentemente por ordem de Henrique IV. Uma das instituições mais prestigiosas da França, com seus corredores imensos, inscrições em latim e estátuas de santos, transmitia uma aura de disciplina e ordem. Lá, ele estudou gramática, retórica, lógica, física, teologia e línguas antigas, seguindo a tradição escolástica, um sistema rígido de raciocínio baseado em Aristóteles. Descartes, no entanto, olhava para esse método com certo ceticismo. Anos depois, confessaria que, ao terminar os estudos, não se sentia nem mais sábio nem mais instruído. Mas é justo reconhecer, foi ali que aprendeu a pensar logicamente, a analisar textos complexos, a estruturar argumentos e a debater, habilidades essenciais para desenvolver seu próprio método filosófico. O que verdadeiramente o fascinava era a matemática. Não por sua utilidade prática, mas pela sua clareza intrínseca, pela solidez de seus princípios. Diz a lenda que foi em La Flèche que ele descobriu os elementos de Euclides e ficou maravilhado ao ver como, a partir de poucas premissas, era possível construir um sistema de conhecimento coerente e impecável. Passou 8 anos no colégio, tempo em que absorveu muito, mas questionou ainda mais. Não se limitou aos textos teológicos e filosóficos indicados, devorou obras de autores antigos, tratados de medicina e estudos de astronomia. Em seu íntimo, crescia um ceticismo não destrutivo, mas purificador, nada aceitava sem prova, tudo examinado até a raiz. Diferente de muitos colegas, não aspirava ao sacerdócio, não sonhava com uma carreira na corte e não se empolgava com a vida militar. Nele se desenhava o perfil de alguém que trilharia um caminho único. Em 1614, aos 18 anos, concluiu seus estudos em La Flèche, atendendo ao desejo do pai, matriculou-se na Universidade de Poitiers para estudar direito. O objetivo era que seguisse a tradição familiar e ocupasse um cargo no judiciário ou no parlamento. Mas René interessava-se pouco pelas leis dos homens e muito mais pelas leis da natureza. Obteve os títulos de bacharel e licenciado, mas jamais exerceu a profissão. Já naquela época, germinava nele a ideia de um conhecimento universal não baseado em autoridades, mas em princípios claros e distintos. Não buscava dominar disciplinas isoladas, e sim descobrir o que as unia, a estrutura do próprio pensamento, o caminho para a verdade, independente do assunto. Para ele, o mundo era um livro, e quem não viajava lia apenas uma página. Mas sua ideia de viagem não era geográfica, e sim intelectual,
a liberdade de investigar, duvidar e comparar. Ao sair do colégio e da universidade, Descartes não era filósofo, cientista ou escritor. Era um jovem bem educado, mas repleto de interrogações. Levava consigo tudo que a educação tradicional lhe dera: textos latinos, fórmulas decoradas, noções sobre a natureza. E, ao mesmo tempo, carregava algo muito mais valioso: as sementes de sua futura filosofia, o método da dúvida, a busca pela clareza e a ânsia por um pensamento independente. Esse bagagem logo o acompanharia em novas jornadas, na vida militar, pelas estradas da Europa, em uma peregrinação intelectual que mudaria para sempre o curso da filosofia. Quando terminou seus estudos em Poitiers e se formou em Direito, Descartes, como muitos de sua classe, tinha diante de si caminhos previsíveis: uma carreira no judiciário, um posto administrativo ou talvez uma posição em algum parlamento regional. Mas aos 22 anos, em vez de buscar estabilidade, sentia um chamado interior. Não era a ambição social que o movia, mas o desejo de observar, viajar e compreender os mecanismos do mundo. Foi com essa motivação que, em 1618, deixou a França e rumou para os Países Baixos, onde se alistou como voluntário no exército de Maurício de Nassau, estadista das Províncias Unidas e um dos maiores estrategistas da Europa, então em guerra contra a Espanha na chamada Guerra dos 80 Anos. Embora formalmente fosse um soldado, Descartes não buscava glória nos campos de batalha. Servia na engenharia militar, mais interessado em fortificações, técnicas de construção e balística do que em combates. Para ele, o exército era um laboratório. Observava a disciplina dos oficiais, analisava a arquitetura das defesas e convivia com homens que uniam prática e intelecto. Foi em Breda, um dos quartéis-generais de Maurício, que conheceu Isaac Bieckman, matemático e físico holandês, um dos precursores da ciência mecanicista. Esse encontro foi decisivo. Bieckman reconheceu imediatamente o talento matemático do jovem francês, e aquela amizade marcaria o início de uma revolução no pensamento ocidental. Bieckman não apenas reconheceu o gênio do jovem francês, mas o arrastou para o epicentro das discussões que revolucionariam a ciência. Entre equações mecânicas e vibrações acústicas, eles dissertavam sobre os segredos ocultos nos números, na matéria, no som. Foi sob essa influência que Descartes escreveu seu primeiro tratado, um ensaio sobre música onde a harmonia, antes domínio dos poetas, era dissipada em proporções matemáticas. Não era um mero exercício teórico, era o prenúncio de uma convicção que o acompanharia pela vida. Se a beleza de uma melodia podia ser reduzida a relações numéricas, então todo fenômeno natural, desde o voo de um pássaro até o curso dos astros, devia submeter-se à mesma lógica implacável. Anos depois, Descartes recordaria Bieckman com uma reverência quase filial: ele fora o primeiro a lhe mostrar que o mundo não era um enigma insondável, mas um mecanismo passível de ser decifrado pela razão. 2 anos de permanência nos Países Baixos bastaram para que a inquietude o impelisse adiante. A Europa era seu tabuleiro, e ele movia-se como um estrategista, observando exércitos em marcha, anotando táticas, devorando livros entre uma guarnição e outra. Na Alemanha, entre pequenos principados onde a disciplina militar já não o fascinava como outrora, Descartes percebeu que sua verdadeira batalha não se travava nos campos de guerra, mas no território inexplorado do pensamento. Como construir uma ciência tão precisa quanto a geometria, capaz de explicar não apenas ângulos e figuras, mas a própria tessitura da realidade? Essa questão o consumia. Até que, em uma noite gélida de novembro de 1619, talvez em Neuburg, às margens do Danúbio, ou em Ulm, como sugeririam fontes posteriores, o destino lhe reservou um encontro consigo mesmo. Ele se refugiara em um poêle, aqueles aposentos apertados e aquecidos por uma lareira, concebidos não para o sono, mas para a introspecção. O frio do lado de fora contrastava com o calor sufocante do cômodo, como se o próprio ar conspirasse para isolá-lo do mundo. Foi ali, entre as 4 paredes que abafavam até o rumor da chuva, que Descartes adormeceu e sonhou. 3 visões, 3 mensagens cifradas que o sacudiram até a medula. No primeiro sonho, um vento uivante arrancou-o do chão, enquanto a escuridão se fechava sobre ele como um sudário. Não era um pesadelo comum, era o pressentimento de um abismo, a sensação de que todas as certezas sob seus pés eram areia movediça. No segundo, ele se viu em uma biblioteca desconhecida, diante de um estranho que lhe estendia um livro de páginas incompreensíveis. O terceiro foi o mais revelador: uma voz ecoou na escuridão, perguntando, com uma clareza cortante: Quid est veritas? O que é a verdade? Ao despertar, Descartes soube que aqueles não eram meros delírios noturnos.
Eram sinais. Passou horas decifrando-os, traçando paralelos entre os símbolos e sua própria vida, até concluir que aquilo era um chamado não à fé cega, mas à construção de um novo caminho para o conhecimento. Uma filosofia que nascesse não da autoridade dos antigos, nem dos dogmas da Igreja, mas da evidência interior, da sequência lógica que só a razão poderia garantir. Aquela noite em Neuburg não foi um acidente, foi o parto de seu destino. Nos dias seguintes, começou a esboçar as primeiras linhas do que se tornaria as regras para a direção do espírito, um manifesto intelectual inacabado, mas explosivo. Ali, ele formulava a ideia radical de que a mente humana, se libertada dos preconceitos, poderia purificar-se a si mesma. O método era simples em sua genialidade: começar pelo mais elementar, pelo indubitável, e avançar passo a passo, como quem constrói uma ponte sobre um precipício. Nada de saltos no escuro, apenas a progressão segura do óbvio ao complexo. Deixando a Alemanha para trás, Descartes continuou sua peregrinação. A Itália o recebeu com seus salões de debate e suas academias onde se discutiam as descobertas de Galileu, aquele homem que, com sua luneta, desafiava não apenas os céus de Aristóteles, mas a própria ordem estabelecida. Em Veneza, observou os engenheiros que dominavam as águas com diques e canais e, em Roma, estudou os mecanismos de poder que moviam a igreja e os príncipes. Mas seu interesse não era turístico, ele queria entender como as coisas funcionavam, as cidades, as máquinas, as ideias. Conversava com médicos que dissecavam cadáveres, com matemáticos que traçavam elipses, com teólogos que tentavam conciliar a razão com a revelação. Em cada diálogo, em cada observação, ele colecionava peças de um quebra-cabeça cujo desenho só ele conseguia vislumbrar. Quando voltou à França, em 1621, aos 25 anos, Descartes era um homem sem amarras. Sem cargo, sem família, sem propriedades que o atassem a um lugar. Mas essa aparente desordem era, na verdade, a liberdade mais preciosa, a liberdade de pensar. Sua vida exterior, o serviço militar, as viagens, os cadernos cheios de anotações sobre engrenagens e equações, parecia caótica. Mas dentro dessa mobilidade constante, uma estrutura se erguia, silenciosa e inexorável. Ele ainda não sabia ao certo para onde aquela estrutura o levaria, mas pressentia: a verdade não se herdava, não se copiava, não se recebia de mãos beijadas. Ela tinha que ser construída, tijolo por tijolo, a partir do zero. E o primeiro tijolo? O mais difícil de todos: demolir tudo o que parecia óbvio. Anos de errância, de serviço, de reflexão o haviam conduzido a um limiar. Aos 32, em 1628, Descartes fez sua escolha definitiva. Abandonou a França, terra de intrigas cortesãs e de uma igreja que sufocava as ideias, e fixou residência nos Países Baixos, onde o ar era mais livre e a ciência respirava sem a mão pesada da Inquisição. Instalou-se nos arredores de Amsterdã, adotando uma rotina que desconcertava os que o conheciam. Mudava de casa frequentemente, como se temesse que a familiaridade o distraísse de seu propósito. Dormia até tarde, pois à noite, com seu silêncio, era o momento em que a mente trabalhava sem interferências. Evitava os salões barulhentos, as disputas públicas, a vaidade dos debates. Em vez disso, mergulhava em uma solidão fecunda, onde o único diálogo que importava era aquele que travava consigo mesmo. Foi nesse isolamento calculado que Descartes iniciou seu experimento mais ousado: submeter tudo ao crivo do ceticismo. Não por capricho, não por niilismo, mas para encontrar, no meio do naufrágio das certezas, uma tábua de salvação inquebrantável. Decidi rejeitar como absolutamente falso tudo aquilo em que pudesse imaginar a menor dúvida, escreveu. O mundo exterior? Uma ilusão possível. Os sentidos? Falíveis. A memória? Um palácio de espelhos distorcidos. Até Deus, sim, até Deus foi posto em suspenso, não como blasfêmia, mas como teste supremo. Se tudo pudesse ser falso, o que restaria? A resposta veio não de um tratado, não de um professor, mas do próprio ato de duvidar. Cogito, ergo sum. Penso, logo existo. Não como um corpo, não como uma alma, mas como uma coisa que pensa, uma certeza tão elementar que nem mesmo o demônio mais astuto poderia refutá-la. Essa frase, aparentemente simples, foi o terremoto que abalou os alicerces da filosofia. Pela primeira vez, a verdade não começava em Aristóteles, nem nos evangelhos, nem na tradição. Começava dentro, no ato puro do pensamento que se reconhece a si mesmo.
Era o ponto arquimediano a partir do qual Descartes poderia alavancar um novo mundo. Mas uma fundação, por mais sólida que seja, exige uma estrutura. E ele a esboçou em 4 regras, tão precisas quanto as leis da geometria. Primeiro, aceitar apenas o que se apresenta ao espírito com clareza e distinção absolutas, sem sombra de dúvida. Segundo, dividir cada dificuldade em parcelas tão pequenas quanto necessárias para dominá-las. Terceiro, conduzir os pensamentos do simples ao complexo, como quem sobe uma escada degrau por degrau. Quarto, fazer revisões tão exaustivas que nada escape ao exame. Não eram receitas abstratas, eram os instrumentos forjados na oficina de sua própria mente, temperados nas noites de insônia e nos diálogos silenciosos consigo mesmo. Descartes estava convencido: a razão, quando disciplinada, não precisa de muletas. Ela pode caminhar sozinha. Não bastava a Descartes desvendar os segredos da mente, ele queria alcançar os alicerces do mundo. E aqui reside sua essência mais pura, um racionalista sem concessões, para quem a clareza do pensamento superava qualquer evidência dos sentidos. O que vemos com os olhos ou ouvimos com os ouvidos não é tão confiável quanto a nitidez com que a razão apreende uma ideia, escreveu. Por isso, transplantou para a filosofia o rigor da matemática, não por capricho, mas porque nela havia o único território onde a verdade não se negocia. Era 1633, e enquanto Galileu era humilhado em Roma por defender que a Terra girava em torno do Sol, Descartes já esboçava em segredo seu Tratado do Mundo, uma obra ousada que explicava os céus, a matéria, o movimento dos corpos e até a alma. Mas a notícia da condenação de Galileu o atingiu como um aviso sinistro. Se um homem de tal estatura, amparado por mecenas, podia ser esmagado pela Inquisição, que destino aguardaria um francês exilado, publicando ideias perigosas em terras estrangeiras? Prudentemente, engavetou o manuscrito. Só 4 anos depois, após refinar cada argumento e pesar cada palavra, ousou lançar ao mundo seu discurso sobre o método e fez algo revolucionário: escreveu em francês, não em latim. Não queria conversar apenas com eruditos empoeirados nas universidades, queria falar com soldados, artesãos, mulheres que sabiam ler. Sua filosofia não seria uma torre de marfim, mas uma ferramenta ao alcance de qualquer mão disposta a pensar. O livro era uma confissão íntima, quase uma autobiografia intelectual. Sem arrogância, mas com a firmeza de quem já demolira e reconstruíra seu próprio entendimento, Descartes narrava sua jornada, como desmontou certezas herdadas, como aprendeu a duvidar até dos alicerces, como forjou um caminho onde só a razão podia guiar. Pela primeira vez, a filosofia não soava como um sistema frio, mas como a história viva de um homem em busca da verdade. E nessa história, o protagonista não era uma razão abstrata, mas um eu concreto, um voz interior capaz de conduzir à luz, desde que se começasse por uma admissão simples e radical: penso, logo existo. A publicação, claro, provocou furor. Acusaram-no de minar a religião, de colocar o homem acima de Deus, de corromper a moral. Mas Descartes não buscava polêmica, persistia em silêncio, escrevendo cartas, anotando observações, certo de que a verdade não precisa de gritos para sobreviver ao tempo. Seu método do dúvida não era uma fuga do mundo, mas uma maneira de habitá-lo com os olhos bem abertos, recusando-se a aceitar, por medo ou tradição, o que não resistisse ao crivo da razão. Ele acreditava piamente que qualquer pessoa poderia chegar à verdade, bastando aprender a pensar corretamente. E esse caminho começava com um gesto de honestidade intelectual: reconhecer que a única coisa inegável é a própria capacidade de questionar. Quando seu método já estava consolidado, nos anos 1630, Descartes voltou-se para as ciências naturais não como um especialista ávido por detalhes, mas como um filósofo convencido de que a natureza, assim como a geometria, obedecia a leis precisas. O universo, para ele, era uma máquina perfeita e cabia à razão decifrar seus engrenagens com a mesma exatidão com que se demonstram teoremas. A matemática foi seu primeiro campo de batalha. Ainda jovem, em Breda, trocava cartas com Isaac Bieckman resolvendo problemas geométricos. Mas foi nos Países Baixos, anos depois, que deu o salto decisivo, e inventou a geometria analítica, unindo álgebra e figuras em um único sistema. Em A Geometria, anexo ao discurso, mostrou como equações podiam descrever curvas e superfícies sem usar a grade de coordenadas que hoje nos parece óbvia, mas introduzindo a ideia revolucionária de que números e espaço falavam a mesma linguagem. Esse insight, quase casual para ele, tornou-se o alicerce do cálculo e da física moderna.
Hoje, quando um estudante traça um gráfico, repete, sem saber, o gesto de um homem que, sozinho em uma casa nos arredores de Leiden, reescreveu as regras do pensamento. Mas Descartes não parou aí. Se o mundo era matemático, a física também deveria sê-lo. Propôs que toda matéria fosse composta de partículas minúsculas, movendo-se em um espaço regido por leis imutáveis. Antecipou o conceito de quantidade de movimento, produto da massa pela velocidade, e intuía sua conservação em sistemas fechados, uma ideia que, embora menos precisa que a futura formulação de Newton, foi um passo gigante rumo à mecânica clássica. Para ele, Deus havia criado a matéria e lhe imprimido um impulso inicial, dali em diante, o universo funcionava como um relógio perfeitamente ajustado, onde cada engrenagem girava por necessidade, não por capricho divino. A ciência, portanto, não deveria apenas descrever fenômenos, mas deduzi-los a partir de princípios primeiros. Sua obsessão por unidade estendia-se até a ótica. Em A Dióptrica, publicada no mesmo ano que o discurso, disseca a luz, como ela se propaga, refrata, reflete e como o olho, semelhante a uma câmara escura, projeta imagens na retina. Imaginava a luz como uma perturbação mecânica instantânea, transmitida por um éter sólido, modelo depois superado, mas que revelava seu empenho em reduzir até os fenômenos mais sutis a causas materiais. Para Descartes, tudo, do som ao movimento dos planetas, devia ser explicado por interações físicas. Rejeitava as anformas e afins aristotélicos, substituindo-os por forças, direções, quantidades mensuráveis. Até as leis do choque entre corpos foram esmiuçadas por ele, em uma tentativa de mostrar que até o acaso aparente obedecia a regras ocultas. E se a natureza era uma máquina, o corpo humano não poderia ser diferente. Descartes dissecava cadáveres de animais, estudava músculos, órgãos, a circulação do sangue. Embora não fosse anatomista, suas teorias sobre o coração, os pulmões e o sistema nervoso lançaram as bases da fisiologia mecânica. Inventou os espíritos animais, partículas sutis que, segundo ele, fluíam pelos nervos, transmitindo comandos do cérebro aos membros. Até as emoções tentava explicar como resultado desses fluxos, a alegria ou a dor seriam apenas variações no movimento dessas partículas. Suas ideias, ingênuas à luz da ciência atual, carregavam uma ousadia, nada no corpo humano escapava às leis da física. Há quem diga que, obsessivo, chegou a construir um autômato em forma de menina, uma boneca mecânica que imitava os gestos de sua filha falecida, Francine. Se a lenda é verdadeira, não era mero capricho macabro, mas a expressão última de sua convicção. Até o mais delicado dos movimentos humanos poderia, em tese, ser replicado por engrenagens e alavancas. Para ele, a fronteira entre o vivo e o artificial era uma questão de complexidade, não de essência. Há quem afirme que a filha mecânica de Descartes não passava de um experimento malogrado, uma ilusão de pai enlutado, condenada ao esquecimento nas profundezas do mar, quando marinheiros supersticiosos, horrorizados com a criatura de engrenagens dentro de um baú, a atiraram às ondas. Os historiadores questionam a veracidade desse episódio, mas sua mera existência como lenda revela algo essencial: não se tratava apenas de imitar a vida, mas de recriá-la nos termos implacáveis da mecânica. Descartes almejava mais do que compreender o mundo, queria dominá-lo por meio de um sistema universal, uma rede de conhecimentos que abarcasse tudo, desde a dança dos planetas até o ritmo da respiração, da geometria dos cristais ao tremor do medo. Sonhava com uma ciência purificada de mistérios, onde cada fenômeno, do êxtase à gravidade, fosse explicado por causas e efeitos, sem apelos à fé cega ou à autoridade dos antigos. E no entanto, mesmo em seu rigor matemático, ele esbarrava no inegável: havia algo no ser humano que resistia às medidas, às fórmulas, às leis do movimento. Não era a extensão, nem a massa, nem a velocidade, era o pensamento. A consciência. Aquela voz interior que diz: eu duvido, logo existo-a antes mesmo que os lábios se movam. Foi nesse impasse que nasceu sua teoria mais ousada, a divisão do real em duas substâncias fundamentais. De um lado, a resistência à matéria, mensurável, divisível, sujeita às engrenagens do universo. Do outro, a res cogitans, o pensamento, imaterial, livre, incapaz de ocupar espaço, mas capaz de mover montanhas. Para Descartes, o homem era o ponto exato onde esses dois mundos se entrelaçavam, um corpo que obedece às leis da física e uma alma que, apesar de intocável, age sobre ele. Mas como? Se a alma não tem peso nem forma, como pode empurrar um braço, acelerar um coração ou fazer recuar a mão diante de uma chama? A resposta de Descartes foi tão audaciosa quanto sua pergunta:
havia um portal no cérebro, um órgão único onde a mente tocava a matéria. Ele o identificou na glândula pineal, aquela pequena estrutura no centro do crânio, a única, segundo suas observações, que não se duplicava nos hemisférios cerebrais. Ali, imaginava ele, a alma comandava os espíritos animais, fluidos sutis que, como rios invisíveis, percorriam os nervos e acionavam os músculos. Era uma hipótese arrebatadora. A vontade, nascida no imaterial, se traduzia em movimento através de um ponto de contato quase sagrado. Essas ideias, expostas com precisão cirúrgica em As Paixões da Alma, revelavam um Descartes obsediado pela ponte entre corpo e mente. Para ele, as emoções não eram fantasmas, mas o resultado dessa interação. O medo contraía o peito porque a alma, pressentindo o perigo, ordenava ao corpo que se preparasse para a fuga, o prazer relaxava os membros porque a mente, reconhecendo a segurança, liberava o corpo para o repouso. Mas, e aqui estava sua genialidade, ele não via as paixões como tiranas. Pelo contrário, eram sinais, instrumentos da natureza, úteis e dominados pela razão. Nada eleva tanto a alma quanto o conhecimento claro de suas paixões e o poder de governá-las, escreveu. Não se tratava de extirpar os sentimentos, mas de compreendê-los, transformar o caos das sensações em ordem, assim como ele fizera com o cosmos. A teoria, é claro, não passou incólume. Hobbes, implacável, ridicularizou a ideia de uma alma imaterial. Para ele, o homem era apenas uma máquina complexa, e até o pensamento podia ser reduzido a colisões de partículas. Outros, como os teólogos, acusaram Descartes de blasfêmia. Ao separar a mente do corpo, não estaria ele tornando a alma um mero espectador, preso à carne como um piloto em seu navio? A Igreja, sempre desconfiada, via perigo onde ele via clareza, um sistema que explicava Deus pela razão, não pela revelação, que falava da alma sem citar as Escrituras. Mas Descartes não se abalava. Seu dualismo não era um dogma, mas uma necessidade, a única maneira de conciliar o que todos experimentamos, que somos, ao mesmo tempo, carne que sangra e consciência que sonha. Sua correspondência com a princesa Elizabeth da Boêmia, uma das mentes mais agudas de sua época, prova isso. Ela, incansável, desafiava-o. Como uma substância sem extensão pode mover algo que tem extensão? Descartes respondia com humildade rara em um gênio, reconhecia os limites de sua teoria, mas insistia na evidência do fato. Não sou apenas um corpo, escrevia. Sou uma alma unida a ele de tal modo que, juntas, formamos um único ser. Era essa união misteriosa, irrepetível, que fazia do homem algo mais que um autômato ou um anjo decaído. Um ser de fronteira. Hoje, quando a neurociência mapeia cada sinapse e a inteligência artificial simula emoções, a pergunta de Descartes ecoa com força renovada: como a matéria aprende a pensar? Seu legado não é uma resposta, mas um desafio, a ideia de que somos, ao mesmo tempo, poeira de estrelas e o universo que a contempla. E que, talvez, a glândula pineal fosse apenas o primeiro nome de um mistério muito maior. Mas Descartes não ensinou apenas a duvidar, ensinou a pensar por si mesmo, a rejeitar autoridades e a construir o conhecimento sobre a clareza interior, não sobre a tradição externa. E isso, como logo se revelaria, era muito mais perturbador do que qualquer heresia. Em 1641, sua nova obra, Princípios da Filosofia, escrita em latim e dedicada à princesa Elizabeth da Boêmia, sua correspondente filosófica mais brilhante, tentou unificar suas ideias científicas e metafísicas em um sistema coerente. Mas foi nesse mesmo ano que os ataques abertos a seu pensamento começaram, especialmente nas universidades de Utrecht e Leiden. Um dos teólogos mais influentes da época, Gisbert Voetius, acusou Descartes de reduzir a natureza a uma máquina autossuficiente, eliminando assim a providência divina. Para Voetius, a filosofia cartesiana não era apenas um erro, era uma ameaça, substituía as verdades reveladas por construções racionais, como se Deus pudesse ser explicado por engrenagens e leis mecânicas. As disputas públicas se multiplicaram, observadas de perto por autoridades acadêmicas, clérigos e governantes. Descartes, então refugiado nos Países Baixos, evitou o confronto direto. Escrevia cartas, mas recuava das polêmicas pessoais. Sua vida tornou-se cada vez mais reclusa, mudava de endereço com frequência, buscava casas isoladas em vilarejos tranquilos, primeiro em Garderen, depois em Egmond, mais tarde nas cercanias de Haia. Preferia, dizia, o silêncio ao ruído das controvérsias acadêmicas. Mas não havia paz. Seus livros circulavam, eram discutidos, atacados.
O Mundo, obra que ele havia suprimido após a condenação de Galileu em 1633, agora era copiado à mão e passado secretamente entre intelectuais. Sua dióptrica, Os Meteoros, os tratados sobre a alma e as paixões despertavam interesse não só entre filósofos, mas também entre médicos, juristas e professores. Uns o citavam com admiração, outros, com alarmada desconfiança. Nos primeiros anos da década de 1640, um golpe particularmente doloroso, a Inquisição Romana incluiu nas listas de livros proibidos as traduções latinas do Discurso do Método e das Meditations. O decreto, embora formalmente restrito às universidades católicas, era um sinal sinistro. O filósofo, que sempre evitou conflitos, viu-se repentinamente próximo daqueles que, outrora, haviam sido queimados por suas ideias. Em cartas, confessava o medo de repetir o destino de Galileu. Não se considerava herege, nem desejava desafiar a Igreja, mas também não pretendia renunciar ao seu método. Revisava traduções, ajustava frases, pedia aos editores que agissem com cautela. Com mais frequência, enfatizava nos prefácios que sua filosofia não contradizia a fé, mas apenas esclarecia o pensamento. Enquanto isso, nas universidades, a guerra intelectual se intensificava. Alguns professores incorporavam suas ideias aos cursos, a mecânica, a geometria analítica, o método da dúvida. Outros os denunciavam. Em Leiden, um estudante foi expulso por mencionar, em um ensaio, a expressão ou ideia clara e distinta. Em Amsterdã, panfletos acusavam os cartesianos de corromper a ordem moral. Na Holanda protestante, onde Descartes encontrara relativo abrigo, o clima se tornava hostil. Ele, porém, não entrava em debates públicos. Concentrava-se na correspondência privada, escrevia ao príncipe Boguslav Radziwiłł, sonhando com uma aliança entre filosofia e fé, e respondia às perguntas de Elizabeth sobre o sofrimento, o livre-arbítrio, a união entre alma e corpo, mantinha contato com sábios suíços e ingleses, compartilhando observações, pedindo discricionariamente que seu nome não fosse citado sem necessidade. Foi assim que, por caminhos desconhecidos, suas cartas chegaram às mãos da rainha Cristina da Suécia, uma monarca jovem, erudita e obcecada pela filosofia antiga. Fascinada por suas ideias, ela lhe escreveu pedindo esclarecimentos, elogiando seu estilo, e finalmente o convidou para Sotou, oferecendo-lhe o posto de filósofo da corte. Descartes hesitou. Detestava o clima nórdico, mal suportava o frio e a umidade. Sua saúde, já frágil, piorara com os anos. Temia a rigidez da etiqueta palaciana, as audiências matinais, os rituais vazios. Mas talvez, pensou, junto ao poder, sua filosofia encontraria proteção ou até mesmo consagração como sistema oficial. Aceitou o convite. E assim deu o último passo de sua vida, rumo não à glória, mas a uma morte inesperada e solitária, longe da pátria, em meio a uma corte estranha, sob o gelo de um país que nunca seria seu. O inverno de 1649 o encontrou longe dos gabinetes aquecidos e das disputas filosóficas da Europa continental. A convite da rainha Cristina, embarcou para Estocolmo, cidade cercada por gelos, açoitada por ventos cortantes, mergulhada na escuridão polar. A soberana, ávida por debates intelectuais, queria tê-lo como mestre. Descartes, já não tão jovem e debilitado por doenças, relutou, mas ainda ardia nele o desejo de ser ouvido, de ser necessário, de continuar a busca pela verdade. Além disso, um convite real não era algo que se pudesse recusar levianamente. Partiu, esperando que o rigor do clima não fosse insuportável e que o entusiasmo da rainha compensasse o frio e o isolamento. A Suécia, porém, recebeu-o com hostilidade. Logo percebeu que o ritmo da corte era incompatível com seus hábitos. As lições com Cristina eram marcadas para as 5 da manhã, em salões não aquecidos, envoltos na névoa gélida. Para um homem acostumado ao recolhimento, às manhãs lentas de reflexão e ao clima ameno, era uma tortura. Poucas cartas daquele período sobrevivem, mas nelas transparecem a exaustão, as dores de cabeça, a dificuldade de concentração. Nas missivas amigos, entre linhas de dúvida, por que aceitar aquela viagem? Talvez não compreendesse que, ao fazê-lo, dava o passo final em direção ao próprio fim. Em janeiro de 1650, adoeceu. Leve tosse, no início. Depois, a febre. Os médicos da corte, apesar de experientes, subestimaram a gravidade até que ficou claro, era uma pneumonia. Ironia cruel, uma doença do sopro, daquele mesmo fôlego que os antigos ligavam à alma,
ceifava a vida de um dos maiores gênios da Europa. Em poucos dias, seu estado piorou. Entre acessos de dor e falta de ar, ainda tentava discutir filosofia, ditava anotações, até que as forças o abandonaram. Morreu em 11 de fevereiro, aos 53 anos, estrangeiro em terra alheia, longe dos amigos e do mundo que amara, aquele universo de dúvidas e razões que ele mesmo ajudara a criar. Sua morte, como não poderia deixar de ser, logo se rodeou de mistérios. Uns diziam que foi o frio que o matou, outros, que fora envenenado por herege, havia até quem sussurrasse sobre intrigas palacianas. Mas nenhuma dessas versões importava tanto quanto o legado que deixou, a ousadia de duvidar, a coragem de pensar sozinho e a ideia radical de que, no fundo, somos donos de nossa própria razão, mesmo quando o mundo insiste em nos dizer o contrário. Nenhuma dessas suposições resistiu ao escrutínio do tempo. A versão mais plausível, e também a mais prosaica, é que o frio implacável da Suécia, somado às condições precárias de trabalho e à exaustão de um espírito que nunca descansava, ceifou sua vida. A pneumonia, silenciosa e inexorável, teria sido a responsável por apagar aquela chama que tanto iluminara a Europa. Mas nem mesmo a morte pôde conter o destino errático de seus restos mortais. Seu corpo não retornou imediatamente à França, como se a própria terra hesitasse em recebê-lo. Só 16 anos depois, seus ossos foram finalmente transportados a Paris, encontrando abrigo no abadiado de Saint-Germain-des-Prés. E ainda assim, não foi ali que sua jornada terminou. Nos séculos seguintes, os despojos de Descartes foram exumados, transferidos e reenterrados em um percurso quase tão turbulento quanto as controvérsias que suas ideias despertaram. Chegou-se a murmurar que seu crânio fora roubado, vendido como relíquia profana entre colecionadores ávidos por possuir um fragmento da mente que ousara duvidar de tudo. Hoje, ele repousa no Museu do Homem, em Paris, não como um troféu macabro, mas como um símbolo duplo, ao mesmo tempo objeto de estudo científico e amuleto de uma revolução intelectual. Assim se encerrou, em aparência, o caminho terreno de um homem cujo nome se tornaria sinônimo da própria razão, do questionamento incansável e da fé inquebrantável no poder da ideia. Mas a verdadeira história de Descartes não terminou naquele quarto gelado de Estocolmo, nem nos túmulos que o receberam e rejeitaram. Ela apenas começou. Quando seu último suspiro se dissipou no ar gélido da manhã sueca, ele não podia imaginar que suas palavras, escritas à luz trêmula de velas em quartos alugados ou sob o sol da Provença, iniciariam uma peregrinação muito mais longa, a conquista dos espíritos futuros. Seu corpo, primeiro enterrado sem cerimônia em um cemitério protestante, foi depois repatriado, e não uma, mas várias vezes, como se até na morte seu gênio inquieto se recusasse a repousar. Suas ideias, porém, jamais conheceram fronteiras. Elas cruzaram mares, penetraram academias, inflamaram salões e universidade, como sementes lançadas em solo fértil. O mundo que Descartes deixou para trás era ainda um mundo de verdades impostas, a autoridade da Igreja, o peso dos textos antigos, o jugo da tradição. Mas eis que surge, irreverente, a pergunta que abalaria os alicerces dessa ordem: e se a única fonte verdadeiramente confiável de conhecimento fosse o próprio pensamento, purificado de preconceitos e submetido à dúvida metódica? O cartesianismo, esse movimento que levou seu nome, espalhou-se como um incêndio controlado pela Europa. Não havia meio termo, ou se abraçava sua lógica implacável, ou se combatia com a mesma paixão com que se combate uma heresia. Em Paris e Amsterdã, especialmente, suas teses encontraram solo propício. Já no final do século XVII, escolas inteiras se ergueram sobre seus princípios, enquanto outros pensadores os torciam, esticavam ou refutavam, mas sempre em diálogo com eles. Foi Descartes quem deu ao raciocínio a estrutura de uma fortaleza, sistemas de prova, cadeias lógicas, análise meticulosa. Seu legado é visível em Spinoza, que herdou a obsessão pela sistematização, e em Leibniz, que levou adiante o sonho de uma matemática universal, até mesmo em Kant, que, embora rejeitasse o dualismo cartesiano, admitia que sem a dúvida como método, a filosofia crítica seria impensável. Mas talvez nenhum campo tenha sentido tão profundamente sua influência quanto a ciência. Sua visão mecânica do universo, a ideia de que a natureza opera como uma máquina governada por leis precisas, tornou-se o alicerce da revolução científica. Newton, embora discordasse de muitas de suas hipóteses, não pôde ignorar o quadro conceitual que Descartes havia esboçado. A própria noção de que o mundo poderia ser decifrado pela matemática, outrora uma excentricidade, passou a ser lugar comum. E foi Descartes, afinal, quem primeiro ousou escrever as leis da física na linguagem dos números.
Nem as universidades escaparam de sua sombra. Em salões e anfiteatros, seus textos eram dissecados, celebrados ou execrados, mas nunca ignorados. O dualismo, essa separação radical entre alma e corpo, dividia opiniões. Para uns, era uma genialidade que finalmente clarificava a natureza humana, para outros, uma armadilha que isolava o homem do divino e do cosmos. A Igreja Católica, que em vida ele soubera cortejar com cautela, não tardou a ver o perigo. No século XVIII, algumas de suas obras foram proibidas, como se o medo de suas ideias fosse proporcional à sua capacidade de seduzir. Mas as proibições só alimentaram o fascínio. O que a hierarquia eclesiástica via como um assoblaco a um raciocínio demasiado elegante, demasiado persuasivo, era, na verdade, o anúncio de uma nova era. Quando o século das luzes despontou, Descartes já era uma figura quase mítica. Para Voltaire, ele era o mestre que ensinou a Europa a pensar, mesmo que o filósofo das cartas inglesas ironizasse aqui e ali seus excessos. Rousseau e Diderot, embora seguissem caminhos distintos, deviam-lhe o método, a dúvida como ponto de partida, a análise como ferramenta. Até na Inglaterra, bastião do empirismo, sua marca se fez sentir. Locke e Hume podiam divergir de seus pressupostos, mas era inegável que o terreno havia sido preparado por aquele francês que ousara declarar: penso, logo existo. Claro, a glória veio acompanhada de críticas. Acusaram-no de antropocentrismo, de reduzir o universo a uma engrenagem sem alma, de matar a poesia do mundo ao dissociar o homem da natureza e de Deus. Os românticos, mais tarde, denunciariam seu racionalismo gelado, como se ele tivesse transformado a existência em um problema de geometria. Mas até eles, ao rebelarem-se contra a tirania da razão, faziam-no sobre os ombros de Descartes, porque foi ele quem primeiro mostrou que o pensamento podia ser uma arma, uma bússola, um ato de rebeldia. E a Igreja? Em vida, Descartes dançou com habilidade entre a ortodoxia e a heresia, evitando a fogueira que consumira outros. Mas suas ideias, como um vírus, infiltraram-se nos bastiões do dogma. No século XVIII, parte de sua obra foi condenada, mais tarde demais, o veneno ou o antídoto, dependendo do ponto de vista, já corria nas veias da cultura. O que a cúria temia não era um inimigo declarado, mas um sedutor sutil, uma lógica tão impecável que podia fazer vacilar até os espíritos mais piedosos. Com o passar dos séculos, Descartes transcendeu a condição de filósofo para tornar-se um mito. No século XIX, era invocado como o pai da modernidade, o arquiteto de um novo modo de pensar que inspiraria racionalistas, céticos e até fenômenos como Russell. Ruas, universidades e institutos levaram seu nome. Na França, ele se tornou um símbolo nacional, a encarnação do esprit géométrique, da precisão, da audácia intelectual. Mas seu verdadeiro legado não está em estátuas ou eponimos. Está em algo muito mais profundo, na ideia de que pensar não é um ato passivo, mas uma aventura. Sua famosa máxima, cogito, ergo sum, ultrapassou os limites da filosofia para se tornar um código cultural. Penetrou a literatura, a música, as artes visuais, até o cinema e a publicidade. Dizem que, em uma aula em Paris, no final do século XIX, um professor perguntou aos alunos o que Descartes havia deixado para a humanidade. Um estudante, após uma pausa, respondeu: a dúvida que se tornou certeza. E talvez seja essa a essência de seu legado. Descartes não nos ensinou apenas a pensar, ensinou-nos a não temer o abismo do questionamento, a limpar com as próprias mãos o caminho através da escuridão dos preconceitos, a confiar não nos oráculos alheios, mas na luz, por vezes trêmula, por vezes cegante, da própria razão.